Grande TV, estamos aqui para mais um vídeo tático. No vídeo de hoje eu gostaria de explicar como contornar o problema dos cruzamentos perfeitos no segundo pau, onde não existe pressão, seja no ponta que está lá ou no atacante que está lá, seja do goleiro saindo para cortar o cruzamento, seja dos dois zagueiros que estão marcando lá, ou do lateral que deveria correr para a direção do ponta, mas corre para a direção da bola que está vindo. Esse problema me incomodou muito durante esse save. Eu já tinha reparado em outras ocasiões, mas não tanto quanto ocorreu aqui. Então eu fui atrás, fui no fórum da CI, li, fui atrás de conteúdo e achei uma tática que trazia uma maneira de combater esse excesso de cruzamentos. Lógico que a maneira como foi encontrada, ela vai trazer um certo prejuízo, mas acabou normalizando e fazendo a experiência muito mais adequada e equilibrada do que antes estava sendo. Jogos equilibrados, onde uma equipe que lutava para não cair de divisão, eram decididos por um cruzamento mágico que saía da intermediária, seja do ponta, seja do lateral, ia perfeitamente para a segunda trave, aonde o atacante ou ponta só tinha o trabalho de escorar para a rede, sem marcação, sem trabalho nenhum. Essa, essa maneira ela é baseada em pressão alta no campo do adversário e utilizando seus alas, ou no caso laterais, no modo atacar para fazer com que o time adversário não ocupe essa faixa de campo aqui, que é onde fica o meia ala ou ponta. O que acontecia era que muitas vezes chegava, né, aqui, né, o lateral recebia uma bola espirrada, cruzava para essa região e o atacante adversário só encostava para dentro. Botando um ala, um lateral atacando, a defesa adversária funciona de uma maneira diferente. Então, o espaço que é o corredor que ele tem para aproveitar aqui não vai existir. Mesmo numa tática onde eu não estou usando pontas na cobertura, funcionou adequadamente tanto na função ala quanto na função lateral com atacar. Eu não testei o ala completo, mas acredito que deva ter os mesmos resultados que o ala. Você pode ver que nas três táticas que eu estou utilizando nesse momento, todas contam com a função nos laterais de atacar, seja ala ou lateral. Eu costumo modificar entre ala e lateral porque depende da situação, depende do jogador que está jogando. Às vezes tem um jogador que é bom, às vezes tem um jogador que é ruim. Mas defensivamente funciona da mesma maneira. Porém, ofensivamente, o ala se torna muito mais interessante, né, do que o adversário. Para mostrar, esses aqui foram os primeiros jogos que eu fiz na Vanarama Conference e vamos mostrar aqui os melhores momentos para vocês verem como saíram os gols nessa época, né? Só para vocês perceberem onde eu não utilizava esse método. Você pode ver que o lateral está livríssimo aqui. Não foi tocada a bola para ele, mas ele estava livre. Se a bola sobrasse, ia ficar tranquilo para ele cruzar por ali. Temos aqui novamente, você veja que o ponta e o lateral estão avançando, enquanto os meus dois laterais estão encostando nos zagueiros. Não foi o caso, mas a disposição defensiva não estava ajudando para contornar essa situação. Aqui a minha equipe foi para o ataque, você vê que não tem a mesma profundidade de trabalho dos alas, enquanto o ala da equipe adversária já estaria mais ou menos por aqui, o nosso fica limitado à beira do campo, recua e vai fechando para o meio. Isso acaba gerando oportunidades de gol pela lateral. Não é o caso, né, de que aconteceram gols de cruzamento aqui, mas é o caso de mostrar a diferença que ocorre entre as táticas que eu estava utilizando. Nesse caso, a tática era apenas, né,
com os laterais convergindo para o meio. Enquanto você quer que o lateral ele vai dar pressão em quem vai cruzar. E não o contrário, de pegar a bola e desperdiçar a jogada, né, correndo para o lado errado. Nesse caso aqui é o exemplo clássico do que acontece, né? Você pode ver que o lateral, né, recebe de uma maneira que não é adequada. Vai lá, cortou, aí vem o ponta, trabalha com o lateral, o meio vem, eles vão trocando poste de bola e o ponta vai livre para cá. E olha aqui a situação: o lateral está atrás do jogador que vai fazer o gol. Isso não é adequado. O adequado é que ele esteja marcando e pressionando esse tipo de jogador, né? Era esse o meu grande problema, porque os pontas adversários estavam ficando muito livres, os laterais também faziam muitos gols e eu sentia que estava meio desbalanceado. Com essa nova postura, né, podemos analisar o comportamento da equipe em alguns jogos, que eu já a partir da sexta ou sétima rodada eu já comecei a jogar com essa nova postura, né? Temos aqui o gol da equipe adversária. Você pode perceber que a equipe aqui joga muito mais largo, né? Vê que os laterais não estão convergindo, estão adequadamente fazendo o trabalho deles, né? Veja só, eles estão dando uma largura muito maior para a defesa. Pode ser falha individual, mas é diferente. O erro aqui ocorreu, né, no meio de dois atacantes, mas os laterais estavam fazendo as funções dele, que é dar pressão em quem está cruzando. Isso já foi uma melhora interessante, né, com relação ao que era que estava me incomodando, que era a facilidade do adversário cruzar, né, que era uma coisa extremamente ridícula de fácil. Você vê que a equipe adversária tinha uma moleza de cruzamentos. Veja só, aqui o jogo estava 0 a 0 até o momento do gol. Você vê que aqui, ó, até o momento que a bola foi recuada para o goleiro, os meus laterais estavam fazendo pressão no ponta. Veja só, estão fazendo pressão nos pontas aqui. Então, eles estão exercendo a função adequada, que eu espero que eles exerçam dentro de campo. Então, e assim, é que troca de bola aí já vem outras qualidades. O problema, a questão é que pelo menos os laterais estavam cumprindo as funções que eu desejava. Aos poucos a equipe foi melhorando nessa questão, né? Você pode ver que a partir dessa rodada os resultados foram melhorando, foram se tornando normais para uma equipe que está disputando, né, para não cair. E o mais importante nisso tudo é que se a gente pegar a análise de onde vieram as assistências, vejam aqui, nos últimos 50 jogos, né? A análise de gols. A gente quer saber o local de assistência. Vocês vê que nos últimos 50 jogos, 15 assistências vieram de cruzamentos do lado esquerdo e 11 vieram de cruzamentos do lado direito. 22 gols foram feitos da pequena área. Isso era uma coisa, o cara cruzava aqui, a bola vinha aqui e não tinha trabalho. Você pode comparar a diferença dos gols, né, na pequena área que eu fiz e isso é o dobro. Isso é um desequilíbrio muito grande. À medida que o jogo foi passando, as coisas foram se equilibrando, vai diminuindo gradativamente, a equipe vai adquirindo uma melhor consistência. Você pode ver aqui que as assistências pelas laterais já caíram, né, bastante. Você vai diminuindo, vai, a equipe foi se aperfeiçoando, foi diminuindo, foi normalizando os gols, né, com relação de uma posição para outra, uma coisa mais natural. Veja só, 3 3 3 está equilibrado, não tem um desbalanceamento, mesmo utilizando os laterais avançados. Uma coisa importante além dos laterais avançados é a pressão. Você tem que pressionar o adversário para que isso funcione. Não adianta nada você colocar o ala para marcar, para avançar lá na frente e ele ficar marcando de longe. A ideia é dar o combate,
né? E evitar que ocorra o nascedouro da jogada lá na frente do campo, né? Alguns casos ficam mais evidentes. Vocês podem ver que a equipe, né, sofreu muitos gols, teve jogos bons, teve jogos ruins, mas o mais importante, com a medida que a equipe foi assimilando o que eu estava querendo, os gols foram se normalizando, né? Uma análise, lógico, maior de tempo, né, vai modificando, mas você pode ver que a diferença de gols que ocorreram aqui e aqui foram, foram se balanceando, o que deixa uma coisa mais equilibrada e realista. O que estava sendo irreal era o caso, né, de nós termos esse tanto de gols aqui e aqui ser totalmente diferente. E esses gols ocorriam aqui por quê? Porque eu não tinha essa capacidade de cruzar a bola do flanco na segunda poste e eu não queria abusar desse tipo de jogada também. Então, ao escolher essa visão de jogo, eu consegui equilibrar esse quesito, essa vantagem que a engine do jogo tem, né? Utilizava muito nos 10 minutos finais, então é cruzamento para tudo quanto é lado. Eu consegui melhorar significantemente a atuação dos meus defensores. A média de atuação deles eram horrorosas antes dos jogos, né? Esse aqui é um dos laterais que jogou comigo, né? E vejam no começo, aqui não deve ter, né? Porque são muitos jogos, mas pode ver a comparação dos jogos entre uma temporada em que eu utilizei um esquema normal, né, utilizando os laterais defensivos, o suporte, com ele utilizando as sendo ofensivamente. Ele virou ofensivamente e, em média, suas situações foram melhores. Vocês podem ver que ele tem uma média de 3,76 desarmes por jogo, 69% de passes, né? E tem uma média de chute por jogo alta. Ele também comete uma quantidade de falta razoável e sofre muitas faltas. Então, isso faz com que a defesa adversária se comporte diferente, evitando que os laterais tenham aquele espaço todo para cruzar e resolvendo essa situação. O trabalho, uma coisa que eu notei que eu fiz muito foi trabalhar com fluido e muito fluido. A gente consegue melhorar essa aproximação. Mas o importante é você ter aqui um lateral ofensivo pressionando lá na frente. Então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha trago uma nova visão para vocês, que vocês possam aplicar isso adequadamente nos jogos de vocês. Deixe o seu curtir, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até mais.